E nesse dia do trabalho, a situação no país não está nada para comemoração, não é mesmo? É o que mostra o IBGE, olha só. O desemprego no Brasil subiu para 12,7% nesse primeiro trimestre. Segundo a pesquisa do Instituto, em comparação ao último trimestre do ano passado, houve um acréscimo de mais de 1.200.000 pessoas ao grupo de desempregados no país. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o economista e diretor do Instituto Mauro Borges, o doutor Cláudio André Gondim Nogueira. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michele. Que situação, a gente não tem muito o que comemorar nesse momento, né, doutor, nesse sentido? Realmente, nós passamos por um período de crise bem acentuado entre 2015 e 2016 e os reflexos dessa crise ainda repercutem até hoje. A recuperação do país tem sido bastante lenta, apesar de alguns indicadores econômicos serem bons. Por exemplo, nós temos a inflação sob controle, a taxa de juros está relativamente baixa a níveis de anteriormente, mas temos dificuldade de retomar a atividade econômica por conta por que o emprego não reage? Baixo nível de investimento. O investimento público se reduziu bastante devido à questão financeira dos governos, do governo federal e dos governos estaduais, que passam por limitações e acabam influenciando as expectativas dos empresários, né? Como investir num cenário ainda instável, onde há uma série de questões políticas e econômicas a serem resolvidas, como a reforma da Previdência, por exemplo. Se o governo federal não equacionar essa questão e outras questões relacionadas a tributos e ao Pacto Federativo, por exemplo, isso dificulta Essa insegurança a tomada deixa todo mundo travado, não vai para lado nenhum. Isso. E como é que é calculado esse desemprego aqui no Brasil? É algo muito complicado de se entender? Bom, tem alguns cálculos bem específicos que eles fazem. Basicamente, eles observam na última semana de referência se a pessoa procurou emprego ou não. Né? Então, a pessoa que está dentro de uma certa faixa etária, a partir dos 14 anos, ela é considerada dentro da população ativa. E aí, se ela está procurando emprego, ela entra para essa estatística se ela não conseguir. Então, a gente tem que analisar também, por exemplo, nem sempre a queda na taxa de desemprego é uma boa notícia, né? Porque se a pessoa desistiu de procurar, ela não está mais por exemplo, levou tanto não, cansei. Esse é o trabalhador mas não... desalentado, que a gente chama, né? A pessoa que já procurou bastante e acabou desistindo, porque ela não tem a qualificação adequada, ou ela mora numa região que está sofrendo por que não tem uma dinâmica econômica muito boa. Né? Mas a questão toda aí é que o trabalhador, a pessoa quando procura um emprego, ela tem uma expectativa de conseguir e está difícil por conta dessa difícil recuperação da economia. Mas aí a qualificação dos profissionais hoje, a quantas anda nesse sentido? Porque a gente vê que a pessoa tem um diploma e muitas vezes ela não está atuando na área dela, ela está aceitando qualquer coisa praticamente hoje. A situação está assim, né? Isso, porque quando você tem muita oferta de trabalho, né? Quando tem muita gente procurando um emprego, então... realmente, aqueles mais qualificados e mais experientes, ou até que têm melhores relacionamentos, né, melhores relações interpessoais, eles conseguem se dar melhor, né, nessa situação. Mas a gente pode dizer que esse cenário mudou, porque há alguns anos a gente sempre falava, olha, tem emprego, mas está faltando qualificação, tem emprego, mas esse cenário mudou. A gente pode dizer que houve uma mudança? Teve um aumento de ingressos em universidades e faculdades, tem curso de treinamento oferecido por programas do Estado e até do governo federal também, mas a situação do mercado de trabalho está mais complicada, né? Justamente por conta dessa recuperação lenta da economia e também questões relacionadas à tecnologia, por exemplo, né? A introdução de máquinas e alguns processos que economizam trabalho também geram uma certa dificuldade. Aí você acaba gerando vaga em outros setores que você precisa de pessoas altamente qualificadas, né? Então, acaba empregos em alguns setores que vão ficando obsoletos por conta das novas tecnologias, mas, em compensação, eu tendo a abrir empregos em outros setores que têm uma demanda de qualificação completamente diferente. Então, aquela pessoa que tinha aquela qualificação anterior, ela vai ter que ter esse custo de se readequar às novas condições. É que as pessoas falam de reciclagem, a gente se sente até um produto aí precisando dar uma reformada. Mas olha só, as épocas do ano, elas interferem também nessa questão do desemprego? Existe uma sazonalidade muito grande. Se a gente olhar
por exemplo, os dados da CAGED, que mostra a criação de empregos formais, né? Criação e destruição de empregos formais mês a mês, a gente vê que ao longo do ano tem muita flutuação e cada lugar tende a ter uma dinâmica própria. O Brasil, por exemplo, o mês de dezembro é um mês que no final do mês tem muita demissão, então você vê a curva e ela tem aquela queda em dezembro. Mas não é aquela época que a gente vê os empregos temporários e tal? Isso, mas no final do mês eles demitem. Aí no final do mês já... Isso, aí aparece aquela queda no final. Então, tem outros lugares, como Goiás, por exemplo, que tem uma participação grande da agropecuária que está muito ligada a esse ciclo de produção desses produtos. Então, ao longo do ano tem períodos em que emprega mais, períodos que empregam menos. Então, Goiás, por exemplo, agora, no último dado da CAGED de março, gerou 2.700 empregos. No Brasil, foi o segundo melhor do Brasil. Então, isso foi bom agora. E aí a gente já pode esperar o quê para o próximo trimestre, se levar em consideração essa sazonalidade, hein, doutor? Pois é, isso é difícil de dizer justamente porque existem esses fatores de instabilidade no cenário nacional. Acho que está havendo muita espera para ver o que vai acontecer em termos dessas mudanças e transformações. Então, enquanto não se destravar, principalmente essa reforma da Previdência, eu acho que muita gente vai ficar em stand-by segurando os investimentos. Mas o lado bom é que Goiás tem uma dinâmica no mercado de trabalho relativamente melhor do que a do Brasil. Você falou que a taxa de desemprego do Brasil é em torno de 12,7%. A de Goiás, que a gente tem mais recente, que é do último trimestre de 2018, é 8,2%. Então, está uma situação melhor. E ela vinha caindo mais rapidamente do que a média do Brasil. Nós temos um dos menores índices, por exemplo, de trabalhadores desalentados, 2%. Aí, por exemplo, nesse caso, as pessoas que estão agora utilizando as plataformas aí de mobilidade, os aplicativos, né, para transporte, eles entram como desempregados ou não? Aí já funciona como emprego, porque é uma coisa assim que não fica sendo formal, né? Ele se regulariza lá, ok, mas, por exemplo, faz numa hora vaga, não tem ali uma carteira assinada, como é que eles ficam? Porque hoje isso está deixando muita gente, vamos dizer assim, empregada no sentido de ter um retorno financeiro, mas e aí? Eu sei, não, é essa diferenciação que tem que ser feita das pesquisas que o IBGE divulga. Quando ele divulga essa questão da desocupação e desemprego, ele está pegando tanto os trabalhadores formais como os informais. Então, essa pessoa que trabalha no aplicativo, etc., ela é contada aí. Na CAGED, não. E RAIS, que são outro tipo de pesquisa, eles só pegam o emprego formal. Certo. Então, esse dado que eu estava falando era de emprego formal, quer dizer, carteira assinada, tudo direitinho, mas no caso... Então seria até melhor se tivesse essa mesma pesquisa, colocassem essas pessoas que estão trabalhando aí com aplicativos e tudo, seria menor ainda. Não, isso, exatamente. Por isso que a taxa de desemprego, que na verdade é uma taxa de desocupação, é de 8,2 aqui em Goiás, contra 12,7, né, do Brasil. Dá para sair o dado novo de Goiás desse primeiro trimestre também. A gente espera que esse nível abaixo da média nacional persista. E a gente vê uma adaptação, né? Porque até os taxistas agora, a gente até anunciou mês passado, que lançaram um aplicativo também para que eles consigam ter uma concorrência com os já existentes, né? O que a gente pode esperar de agora para frente com relação a esse mercado? O que a gente vê como um mercado promissor aí para vagas de emprego, vamos dizer assim? A tecnologia veio para ficar, né? Esses aplicativos, tanto de transporte e outras facilidades, elas vêm sendo introduzidas numa velocidade muito, muito intensa nos últimos anos. E realmente as pessoas têm que ir se adaptando, quer dizer, a mudança é certa, né? Estudos mostram que nos próximos anos muitas outras profissões vão ser criadas e outras vão desaparecer. Na verdade, tem alguns estudos no Japão que dizem que os empregos do futuro ainda nem foram inventados, né, nos próximos 20 anos. Então, quer dizer... O que será que nos aguarda no futuro? A gente tem que viver agora nessa constante atualização. Isso é mais verdade do que nunca, né? Se antes a pessoa achava que se formava e estava... tranquila para o resto da vida e podia ficar estável. Acabou, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista que a gente analisa. A gente está igual o celular, esse tipo de tecnologia tem que estar atualizando de tempo em tempo, porque senão já tem alguma coisa que não funciona direito. Isso, então o mercado requer essa constante atualização do profissional e por isso que o tempo de desemprego daquelas pessoas com menos experiência, com menos qualificação, em geral tende a ser maior. Uma pesquisa que eu me lembro de ter lido em 2018 diz que o tempo médio de desemprego aqui no Brasil é de 1 ano e 2 meses. Não é uma coisa fácil, né? Se a gente pensar que o seguro-desemprego também... experiência,
pouca qualificação. Também, às vezes, muita experiência, muita qualificação dificulta porque a pessoa já está com um nível salarial muito elevado e, às vezes, ela não consegue se encaixar no mercado. Porque fala, estou tão qualificado, vou ganhar pouquinho, não vai dar. Mas, em compensação, essas pessoas têm condição de se reinventar, né? Porque elas já têm uma qualificação prévia que permite essa readequação e buscar novas oportunidades. Verdade, está aí a dica, então, gente. Ó, doutor no assunto, economista, e não tem ninguém melhor para dar uma orientação nesse momento. Se reinvente, ó, se qualifique, porque mesmo com essa dificuldade, se você ficar parado, fica mais complicado ainda, né? Exatamente. Muito obrigada, doutor Cláudio André Gondim Nogueira, que é diretor do Instituto Mauro Borges, aqui do Governo do Estado de Goiás. Muitíssimo obrigada. Um feliz dia do trabalho para o senhor e obrigada por ter se disposto a vir aqui e estar com a gente num dia de feriado, né, gente? Obrigada. Com certeza, eu que agradeço. Olha só.